Voltando para valer, espero que dê certo. A Wi-Fi aqui de casa não estava muito boa, então eu mudei para 4G. Mas estamos de volta com a nossa live sobre maternidade e emoções. E eu estava conversando com a Fernanda, mas o meu sinal aqui não estava colaborando muito. Então, vamos tentar recomeçar aqui novamente. Peço mil desculpas. É dependente do sinal de casa aqui. Vamos ver se agora vai. Ei, voltou. Travou, eu esqueci que não pode mudar o sinal na hora da live e como tava travando muito, aí caiu. Tem problema não, a gente retoma. É, o bom é que a gente já tava bem no início, mas eu já reparei que quando é pelo Wi-Fi o sinal não é tão bom, não. É melhor às vezes pela 4G, né? Pois é, eu coloquei 4G também, porque senão trava. E eu fico com a porta fechada, então aí eu acho que tem essa diferença também do, Deve ter isso né? mesmo. Bom, então vamos voltar a nossa live hoje sobre maternidade e emoções. Já que a outra a gente perdeu outro texto, eu queria então que você se apresentasse novamente. Quem é a Fernanda e o que que a Fernanda faz? Rapidinho. Eu sou Fernanda Pouzin, sou psicóloga materna, atendo mães, gestantes, tentantes, puérperas, enfim, mães que se sentem atravessadas aí pela maternidade e que impacta no emocional, no psicológico. E também faço orientação de pais. Gente, eu tô com uma tosse horrorosa. Desculpa se eu tossi no ouvido de vocês. E na orientação de pais, eu ajudo os pais a desenvolverem competências e habilidades, entender o que que eles podem fazer no dia a dia para melhorar a relação em casa e ter relações mais leves e respeitosas com as crianças. Sou também mãe da Maria Eduarda, e você tinha me perguntado se a maternidade mudou alguma coisa, né? Completamente. Eu não trabalhava especificamente com esse público, e depois que eu voltei de licença, não me fez outro sentido a não ser estar junto com as mães e colaborar dessa forma com o meu trabalho, né? E depois que você virou mãe, você sentiu que mudou até mesmo a sua relação com outras mães no seu tratamento também com as mães? Não, eu sempre busquei ser muito empática e sempre partir do olhar da pessoa que estava comigo, né? Não do meu próprio olhar. Uhum. Mas eu acho que por viver muitas coisas que muitas mães vivem, eu acho que o entendimento é tipo, tamo junto, eu sei o que que você está falando. Eu acho que isso talvez um pouco. Mas não que isso influencie ou não no trabalho, porque na verdade eu sigo de acordo com a paciente, né, com o casal de pais, Sim. não da minha postura, mas internamente é algo do tipo, sei, já vivi. Isso mudou um pouquinho. Interessante. E a gente estava também falando, né, antes de cair o sinal, sobre a questão do puerpério, né? A mulher passa realmente por diversas mudanças, tanto emocionais quanto hormonais, e principalmente na mudança do seu corpo, né? Vem a questão também da autoestima. E há muita queixa depois que vem o bebê. E essa fase, né, eles chamam de puerpério. O que que é e como que pode ser evitado? Na verdade, a gente não vai evitar, porque ele vai acontecer. A gente tem ali o puerpério imediato, que é aquele horas depois do parto. Tem o puerpério tardio, que é aí até 40, 45 dias mais ou menos. E tem Uhum. se falado muito de um puerpério remoto, que a mulher sente é, o impacto disso por meses a fio, né? Até um ano. Já ouvi relatos, já ouvi, né, estudos falando de 2 anos, mas, Nossa. né, a gente precisa também avaliar o que que é, o que não é, Sim. porque principalmente nesses 40, 45 dias iniciais, é muito hormônio que muda, o corpo da mulher vai voltando para Uhum. o lugar, né, entre aspas, que nunca volta totalmente, mas
os órgãos vão voltando, o corpo vai, né, perdendo aquela cara de grávida, né? Então, isso tudo já mexe bastante com a mulher. Isso acontece nesse início mesmo, mas essa simbiose com o bebê, esse, como é que eu vou dizer? Essa incerteza, essa insegurança, ficou alto. Será que foi meu? Não, tá ok pra mim. Começou a dar, tipo, voltar o meu som para mim mesma. Sim, Nesse sentido de como que os impactos emocionais para a mulher, eles podem durar mais tempo. Então, a gente não consegue mensurar dia exato. Tem um tempo atrás, acho que uns 6, 7 meses atrás, eu vi uma influencer falando: gente, meu puerpério acabou ontem. Não, a gente não tem como afirmar que tem uma data certa, né? A gente sabe que tem ali um tempinho para o corpo voltar. Mas sim. exatamente falar, essa foi a data, não temos. Mas a gente precisa cuidar com o baby blues, que normalmente acontece, é mais comum de acontecer aí nas 2 primeiras semanas, que é uma melancolia, uma tristezinha, um chorinho, muito cansaço, algo que é passageiro aí nas 2 primeiras semanas, e a depressão pós-parto, que acontece de forma mais forte, e aí é uma tristeza muito grande, é um sentimento de incapacidade muito grande, muitas vezes até rejeição do bebê, fica essa dualidade de, mas eu queria muito ser mãe, agora eu tô me sentindo desse jeito, e vem culpa, e vem tristeza, e vem julgamento, enfim. E aí isso não acontece com todo mundo. E isso a gente precisa cuidar e estar mais atento, inclusive porque algumas mulheres entendem que estão no puerpério, um puerpério remoto, digamos assim, mas estão com depressão pós-parto. E todo esse Ai, impacto que elas relacionam, isso aí é puerpério. Não, isso já pode ser uma depressão pós-parto. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante nesse período. Eu indico que já comece na gestação, porque a gente já começa a trabalhar todas essas questões, explicar essas coisas, né? Conversar sobre isso. E logo no começo, imagina, a última paciente que eu comecei a atender, agora, esses tempos, ela estava com 35 ou 37 dias de pós-parto. Então, muito recente. Mas por quê? Porque eu já tinha atendido ela. então ela Então, já você ir teve. buscar uma profissional, né, nesse turbilhão de coisas, de emoções e sentimentos e de coisas a fazer também, né? Porque a gente Sim, sabe que o recém-nascido não é demanda tão muito. brincadeira assim, é mais difícil. Então, buscar um pré-natal psicológico já ajuda também eu não vou dizer prevenir uma depressão pós-parto, porque acho que a gente não pode falar em prevenção, mas a gente tem um cuidado muito maior, né? A gente pode falar em prevenção, mas no sentido de que vai ser um cuidado maior. Nem todas as mulheres que fazem terapia na gestação não têm depressão pós-parto, algumas têm, e nem todas que não fazem têm depressão, algumas não têm. Então, a gente vai trabalhando com a gestante em prol desse pós-parto e desse puerpério que vai acontecer, mas talvez não entre, não se aprofunde numa depressão pós-parto. E tem também questão assim de limite, por exemplo, eu decidi mesmo procurar ajuda na minha segunda filha, né? Na primeira eu não tive tanta. Claro, eu passei por essas dificuldades, porque a mulher ela sente, além da questão da dificuldade da amamentação, das mudanças, da demanda, né, constante que o bebê tem, mas só me foi cair a ficha mesmo depois da minha segunda filha, porque aí parece que o peso foi muito maior. Parece que somatizou desde a primeira filha para a segunda. Então eu realmente assim, eu chorava horrores. Eu às vezes me trancava no banheiro, né? Porque eu não aguentava mais ouvir choro, não aguentava mais. E como você falou desses três, né? Do puerpério, da depressão pós-parto, né? Do baby blues.
qual é de fato assim a diferença ou qual é o ponto chave de você falar, nossa, eu preciso de ajuda? Muitas vezes a mulher não vai perceber. Quem vai perceber é quem está de fora. É o marido, é a mãe, é a sogra. E aí é importante ter um cuidado muito grande nesse contato, né? De que a mulher pode se chocar, ela pode achar que está criticando, enfim, é um momento bem vulnerável da vida da mulher, né? Verdade. Mas algumas mulheres, principalmente as que já faziam terapia, elas se conhecem um pouco mais, elas entendem que está demais, elas percebem que aquilo está além de um normal, digamos assim. Então, é quando a gente começa a ver muito prejuízo mesmo. A família normalmente identifica muito prejuízo, é muito choro dessa mulher, é muita apatia, falta alegria na vida dela. Ela não consegue, apesar do cansaço, né? Assim, o cansaço ele vai existir e muitas mulheres estão cansadas, às vezes choram, às vezes ficam para baixo, às vezes ficam nessa dualidade de sentimentos, mas elas estão satisfeitas, elas estão felizes. No fundo, tudo está valendo a pena. Eu acho que para a família, eu acho que é isso que chama mais atenção. Pelo menos é isso que eu recebo no consultório, né? Ah, meu marido achou que eu estava demais, que eu estava muito mais triste do que feliz, que eu não estava feliz, que eu só queria dormir. Percebe? Tem uns comportamentos aí E que chamam a atenção. até para as pessoas perceberem e alertar mesmo, né? E, Fernanda, a gente sabe também que agora com as redes sociais, há perfis que romantizam muito a maternidade e há perfis que trazem a maternidade real como ela é. Você como psicóloga, né? O que que você acha assim dessa questão da maternidade? A gente precisa trazer para a realidade esses principais pontos, porque eu vejo assim muitos relatos de amigas minhas, por exemplo, em relação à questão da amamentação. Se romantiza muito a amamentação, mas a gente sabe, quem passou pela amamentação, que tem que ter um preparo, tem que ter um acompanhamento, porque dói pra caramba no início, né? Então, como você, qual é a sua opinião também sobre essa questão, assim, de como a maternidade vem sendo vista, vem sendo divulgada nas redes sociais? Olha, que pergunta boa essa sua, porque eu acho que nem lá nem cá. A gente não pode dizer que ai, são mil maravilhas, a minha maternidade é maravilhosa e tal. Mas também a gente não pode ficar só falando do que é ruim, né? Porque às vezes é ruim para mim, aquele ponto, e para você não. Para mim, a amamentação foi algo desesperador nos 2 primeiros meses. Eu tive tudo que eu podia ter tido, até Covid, Nossa. e foi assim, horroroso. Mas ao mesmo tempo, eu me mantive no processo e amamentei até 1 ano e 6 meses. Isso me faz romantizar a maternidade? A amamentação? Para algumas mães, sim. Porque depois que passou esse momento, eu me sentia bem para manter a amamentação até 1 ano e 6 meses. Então, se hoje eu for falar de amamentação, eu vou falar que eu tive um momento bem difícil, bem desafiador, mas depois eu tive uma experiência ótima. Essa é a minha visão. Essa é a minha maternidade. Então, assim, a gente precisa, e principalmente perfis grandes, precisam tomar esse cuidado de que é a sua visão, é o seu olhar, é a sua experiência. Você tem 2 filhas, você pode me falar. A amamentação de uma foi igual à da outra? Não, O parto nem de uma foi igual ao do outro? Da outra? Então, assim, a é gente tudo diferente. precisa falar de uma realidade, nem para romantizar e nem para esculhambar com maternidade, para falar que é só porcaria, só coisa ruim, é só dificuldade, mas a gente precisa focar no é a minha visão, é o meu olhar. A gente trabalha com essa troca, que é muito importante, grupo de mães são importantes para ter essa troca de informação. Ah, aconteceu comigo, aconteceu com a fulana. Mas o que aconteceu comigo e com a fulana
são as experiências dessas duas pessoas, e cada um vai se percebendo nisso, né? Pelo menos é como eu entendo. Eu acho que se a gente compara muito, a gente sempre sai perdendo. Exatamente. E a Tamires colocou aqui, né? Confesso que às vezes me incomodo com a fala maternidade real, até porque o real é individual. Exatamente. Perfeita, Tamires. Cada mãe tem a sua realidade, a sua situação, fantástico. E a Jéssica, a doutora Jéssica, colocou também, exatamente. A amamentação para mim foi bem tranquilo, mas o puerpério foi um caos. É. Então a gente sabe, né, dessas diferenças. E você colocou a questão da rede de apoio, né? Eu acho que a rede de apoio ela serve mesmo como um acolhimento, né? E jamais como um julgamento. Ah, porque com meus filhos eu faço assim, ou com minhas filhas foi assim, né? Isso também tem que diferenciar. Mas você vai fazer isso? Né? Aí passa a não ser uma rede de apoio, né? Passa a ser uma rede Exatamente. de julgamento, de crítica. E cada maternidade é uma. Mesmo a gente, porque muitas vezes a gente fala de diferenças entre gerações, né? Mães e sogras que estão falando, né? Mas mesmo nós duas, que tudo bem, a minha é bem mais novinha que as suas, mas que a gente teve filho próximo, digamos assim, cada uma viveu uma coisa. Então não dá para eu falar que, ah, eu fiz isso com a minha, você está fazendo aquilo com a sua. Esse julgamento, e é muito difícil, porque a mulher ela tá vulnerável, e a quantidade de gente que eu vejo, principalmente em grupo de WhatsApp que eu participo, né, esses grupos de mães e tal, eu vejo a fragilidade que elas vêm pedir apoio para confirmar aquilo que elas já sabem que elas querem fazer. Exatamente. Ah, minha É isso. mãe tá mandando dar mamadeira pro meu recém-nascido que o meu leite é fraco. E aí elas vão no grupo e o grupo vai falar: não, calma, tenta mais um pouco, já fez isso, já fez aquilo. Isso traz um suporte muito legal. Mas Sim, também a gente precisa ter cuidado, porque tem alguns grupos que são essa rede de desapoio virtual também. é verdade. E, Fernanda, falando agora mesmo das emoções, né? A gente já passou pela chegada do recém-nascido, as emoções que estão à flor da pele com a chegada de um bebê, né? O puerpério, a depressão pós-parto que pode vir. E aí começam as fases da maternidade, as fases de cada bebê, né? Desde o seu nascimento, desde o seu crescimento. O que que você, como orientadora parental, né, conversa com as mães assim, indica para as mães sobre essa questão da educação? Existem muitos livros, existem muitos especialistas na área. Eu confesso, eu tenho duas meninas, por exemplo, uma de 5 e uma de 3. A de 5 está sendo a minha cobaia, porque o que eu faço com a de 5 eu tô tentando evitar com a de 3. Então a gente fica também muito nessa comparação de um filho para o outro, do que fazer com um, do que não pode ser feito, né? Então aí vem mais ainda essas emoções. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou conseguindo educar as minhas filhas direito? Né? O que que você costuma passar para as mães também que estão enfrentando essas fases pouco a pouco? Né? Inclusive tem uma amiga minha que eu adoro que ela fala, ela brinca assim, fala, a maternidade é como um videogame. A cada fase você tem um vilão diferente. É um chefão a cada fase, com certeza. E você vai ver que os chefões da sua mais velha não vão ser os chefões da sua mais nova. Não é? É verdade. Então, cada maternidade é única mesmo, mesmo a mãe sendo a mesma. Mas o que eu indico, bom, se já chegou no consultório para mim, eu já celebro demais, porque são pais, né? Normalmente vem a mãe, mas muitas vezes vem o pai também, buscando ajuda, buscando tentar fazer diferente. E é estudar. A gente precisa estudar para ser mãe. Essa história de, ah, é o instinto. Ah, não, eu já sei. Alguém vai me ensinar a lidar com meu filho? Não é ensinar. Por isso que eu gosto do termo orientadora parental. Porque é uma orientação. E aí, de acordo com cada família, com cada demanda, com cada personalidade, né? Com cada contexto de cada família mesmo.
mas é Uhum. estudar, é buscar informação com especialista, com gente de qualidade, porque perfil no Instagram tem um tanto, né, gente? Tem um tanto de gente se dizendo orientador parental, educador parental, muitos com. Tem cursos de um final de semana, e as pessoas já se dizem educadores parentais. Então, assim, é importante também entender com quem que a gente está lidando, né? Quem é o profissional. E tem várias linhas, tem disciplina positiva, parentalidade consciente, parentalidade positiva, enfim, uma infinidade de escolas e filosofias que estão trazendo uma educação respeitosa. Eu gosto Uhum. desse termo, de ser uma educação respeitosa, porque precisa ser respeitoso para todo mundo, para o pai, para a mãe, para a criança, né? Para todo um contexto. Então, o que eu indico é estude e tente colocar na prática tudo isso que você está estudando. E busque autoconhecimento, autocuidado, autorregulação, porque primeiro passa pelos pais. Se a gente não está bem, como é que a gente vai educar bem uma criança? Verdade. Então, assim, é primeiro olhar para si e a parentalidade positiva, que é os últimos, são os últimos cursos que eu fiz, vem falando de parentalidade positiva, a gente fala sobre isso, a parentalidade é sobre os pais. E não sobre a criança obedecer, não sobre a criança, sobre como os pais vão conduzir essa relação com os filhos. Por isso também a orientação parental é feita com os pais, porque os pais vão desenvolver habilidades para lidar com os filhos e com os desafios do dia a dia. Porque, como você falou, cada fase é uma fase. Então, é importante saber sobre o desenvolvimento infantil, é importante entender sobre educação, sobre o que fazer, o que não fazer, castigo, não dou castigo, mas eu bato, só uma palmadinha resolve. Enfim, todos esses conflitos que muitas mães, principalmente as que estudam mais, têm, e a gente vai, né, pesquisando, estudando e trabalhando também no consultório. No consultório não, porque eu estou trabalhando online, eu atendo online. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A telemedicina, né? É, Teleatendimento. Fantástico, Fernanda. E aproveitando essa questão mesmo das fases, das dificuldades, né? Quem já fez também terapia sabe que o nosso passado, o nosso autoconhecimento também pode impactar muito, né? Na educação dos nossos filhos. Às vezes, o que a gente está fazendo hoje com o tratamento dos nossos filhos é consequência do que a gente teve também. E aí cabe a nós também escolher: será que eu quero manter a mesma educação que eu tive? Ou eu quero ter, igual você colocou, né, uma educação mais respeitosa? Então influencia muito também, né? A maneira como eu tive a minha família, como era a minha família e como eu estou construindo, né? e muita gente nem se dá conta disso, porque é tudo muito aprendido, né? Então, fatalmente, a gente vai acabar fazendo alguma coisa que a gente vai, putz, minha mãe fazia isso. Nossa, fiz igual meu pai agora. Mas quando a gente está consciente, e isso não é negar o que os pais fizeram, nem criticar, é buscar Sim. fazer diferente mesmo. E quando o pai e a mãe têm consciência disso, Uhum. as coisas. Ó, o vinhozinho dela. Esperando para tomar aqui. Ah. Quando os pais têm consciência disso, eles conseguem valorizar o que foi feito por eles e, ao mesmo tempo, decidir por um caminho diferente. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria de nós teve uma educação punitiva, ameaçadora, e foi isso que a gente aprendeu, e é isso que vem por instinto. Por isso que eu sempre falo que não dá para educar de forma respeitosa se a gente não trabalhar autoconhecimento e autorregulação. Porque se a Autorregulação. gente não entende o porquê de algumas coisas, o que que a gente faz, o que que nos mobiliza, o que que mexe com a gente. E a gente mesmo, porque eu me coloco, eu sou uma pessoa, ser humano, né? Com as nossas dificuldades, com aquilo que a gente tem de bom.
onde que a gente pode aproveitar para melhorar. E se a gente não entende como regular nossas emoções, como parar e falar, não, peraí, isso que eu estou sentindo é raiva, e eu estou com raiva porque eu tinha necessidade de tomar meu café tranquila, e meus filhos estão aqui subindo, quebrando, e eu não consegui, meu café esfriou. E eu fiquei com raiva. Qual vai ser a minha atitude frente a isso? E é uma atitude, na autorregulação, é uma atitude que tem que ser benéfica para todo mundo. Se eu der Sim, 3 tapas em cada um, não foi uma boa decisão, né? Não foi uma decisão boa para as crianças que apanharam. Se sim. eu decido respirar fundo e fazer outro café, pode ser uma decisão melhor. Percebe que parte de uma decisão é uma. Eu tive a emoção, eu senti, eu sei que emoção foi essa, eu entendi por quê. Eu não controlo, porque eu no controle eu só fecho, né? É como se eu ficar só Aham. e aquilo uma hora explode. Quando eu me autorregulo, eu consigo dissipar essa raiva, porque eu entendo o que está acontecendo, eu trago uma consciência maior para o meu corpo e eu entendo que me ajuda a mandar embora essa raiva. Faz E eu sentido. tomo uma atitude, uma decisão consciente de que atitude eu vou tomar. E isso é bem diferente de agir por impulso, de guardar a raiva e não falar nada. Imagina a cena. Que foi, mãe? Nada. Não foi nada. Eu tô aqui o quê? Juntando a raiva, uma bola de raiva aqui, né? Uma hora eu explodo. Se eu falo, calma, eu tô com raiva, eu tô respirando aqui para me acalmar, eu tô precisando de 2 minutinhos. A raiva ela vai se dissipando e eu consigo ser emocionalmente honesta comigo e com as crianças. Não é fácil, não é sempre que a gente consegue, mas é importante de ter autoconhecimento e autorregulação andando juntos para conseguir lidar e ter relações mais tranquilas, leves e respeitosas, não só com as crianças, mas com o mundo, né? É verdade. E o que tem me ajudado muito, assim, Fernanda, na questão da maternidade é não faça com os outros o que você não quer que façam com você, sabe? Porque eu tive essa experiência com a minha mais velha em alguns momentos, né? Então, no meus picos de descontrole é aquilo que você falou. Às vezes a gente, por exemplo, eu saía do meu trabalho já estressada e chegava em casa, ela só queria atenção, só queria carinho, só queria um olhar atencioso e eu estressada com meu chefe vinha e jogava como se fosse a culpa nela. E isso eu fui caindo a ficha depois que eu vi a reação da minha filha comigo. Porque inconscientemente a gente vai percebendo certas atitudes nos nossos filhos que são muito reflexo do que a gente faz, que são muito reflexo do que a gente fala, do que a gente age, né? E nessa questão que você fala mesmo da raiva, né, do descontrole também, às vezes, no modo de falar, quando o filho sai do sério, eu já te faço uma pergunta que muitos pais, inclusive até na caixinha, perguntaram, né? Como que a gente faz para lidar com a birra? E eu vi um post outro dia que eu achei sensacional. Porque às vezes a gente não percebe, mas nós adultos também temos muitos shows de birras. Sem perceber, a gente também faz birra o tempo inteiro, né? E a gente se descontrola, se vê uma criança se batendo, às vezes, né? O que que faz nessa hora, quando a criança tá dando aquele show, aquela birra? A gente sabe muitas vezes no supermercado, os pais estão fazendo compra e a criança começa, né, a se bater. Primeiro de tudo a birra vai acontecer com crianças e adultos. Como você falou, os adultos fazem também. Não deveriam fazer porque já são mais amadurecidos, o cérebro já está bem informado, enfim, mas fazem. Mas a birra da criança, ela tem etapas, né? Uhum. Inicialmente, ali nos primeiros anos de vida da criança, é uma birra de explosão emocional, né? Uma birra de eu tô querendo comunicar uma coisa, eu não sei, e eu não sei lidar com isso que está acontecendo,
Aí eu grito, eu choro, eu me debato, eu me jogo no chão, eu quebro, eu mordo, eu bato, porque eu não sei controlar tudo isso aqui. Então é uma birra muito comunicativa. E os pais precisam me entender o que que essa birra tá me dizendo. E aí, quando a criança tem aí seus 5 anos, né? 4 para 5 e aí em diante, já passa a ser uma birra muito mais racional, digamos assim. Já é muito mais eu choro porque eu quero ganhar uma coisa, eu quero ver qual é o limite do meu pai. Já é uma coisa mais assim, É verdade. né? Eu não vou falar que é manipulação, porque, né, uma criança é uma criança, gente. A gente não vai achar que uma criança está manipulando o adulto. Mas é uma fase cientista, em que a criança está aí tentando perceber qual que é o limite, onde que ela pode ir. Será que se eu fizer isso eu ganho? Será que se eu não fizer eu não ganho? Então, acontece birra também, mas é muito diferente da birra inicial, que é essa que é uma explosão mesmo, né? Então, lidar com a birra é primeiro entender isso. E a partir disso, com os pequenininhos, também com os mais velhos, né? O que que a birra está querendo me dizer? O que que esse comportamento da criança está querendo me dizer? E aí eu vou lidar de acordo com a comunicação. Então, vamos imaginar que é uma birra porque a criança está com fome. Uhum. Ah, eu já entendi que sempre nesse horário não tem birra. Ah, eu acho que é fome. Eu antecipo o almoço, eu ofereço um lanche, e aí eu vou avaliando nesse processo o que que tá pegando para essa criança, como que eu posso ajudar. Mas de um modo geral é acolher, é validar, é não brigar, é não ficar dando sermão, porque a criança, principalmente nessa explosão emocional, ela não tá te ouvindo, ela não tá, meu pai está falando, minha mãe está dizendo que, então, não, ela está explodindo, ela tá, saiu do sério. A disciplina positiva tem uma metáfora que é muito interessante. É como se o nosso cérebro fosse assim, né? Ele nasce assim. Essa parte aqui do meu dedão é o cérebro mais primitivo, mais instintivo. E conforme a gente vai crescendo, o cérebro vai amadurecendo, a nossa parte racional vai cobrindo essa parte mais instintiva, mais explosiva. Então a criança nasce assim, com isso aqui totalmente exposto. Então não adianta ter consciência, racionalidade, tentar chamar para a realidade. Não, a criança não vai. Mas ela vai começando a desenvolver e ela vai conseguindo não controlar, mas ela vai conseguindo lidar melhor com tudo isso e com as emoções. Mas existem gatilhos, e isso acontece muito com o adulto também. Existem gatilhos que fazem levantar a tampa, digamos assim. Então, Uhum. quando acontece isso, não adianta, a gente precisa dar tempo. É oferecer colo para a criança, é oferecer apoio, amparo. Eu tô aqui com você. Cuidado, né? Para que a criança não se machuque, dependendo da birra que ela tá fazendo. Mas É inverno, gente. Pio e tosse. todo mundo, tamo junto. Ainda bem que é online. Eu falei isso para os meus atendimentos da semana. Ainda bem que é online. Se fosse presencial, eu não estava trabalhando. Exatamente. Mas de um modo geral é esse, é respeitar mesmo o, o que a criança está passando. Porque imagina, muito difícil, né? E se a gente Sim. entende o quão difícil é, quando a gente olha com um olhar de cuidado, de afeto para essa criança, de o que que eu posso fazer para ajudar, isso ajuda também a lidar com a birra. E aí, num outro momento, a gente pode conversar, filho, aquela hora você estava com fome, né? Pois é, o que que você sentiu, né? Naquele exemplo que eu dei, né? Que da fome se adianta ao almoço. O que que você estava sentindo? Você lembra? Doeu a barriga. Então vamos na próxima vez, quando começar a doer sua barriga, você me avisa? Porque daí a gente pode adiantar o almoço. Enfim,
E aí sim, quando a criança saiu desse momento de birra, conversar com ela para ir trazendo repertório para essa criança e ensinando o que que ela faz. Teve uma época que a Duda me mordia muito, muito, mas assim, muito. Ela estava com uns 9 meses, eu acho. E eu vivia roxa, porque ela vinha assim, parecia que ela ia me dar um beijo, mas ela mordia forte, eu vivia roxa. E eu tive todo um trabalho com ela para explicar, para conversar, para validar, para mostrar para ela. E teve uma vez que ficou muito claro. O meu pai agarrou ela à força, assim, né? Foi dar um beijo nela e ela não queria. E aí, quando ele soltou, ela correu engatinhando para mim e me deu uma mordida forte. Aí eu respirei fundo e falei: Você não gostou do que o vovô fez, né? Ele te beijou à força e você não estava querendo, né? E aí você tá parecendo que você ficou com raiva. E aí você me mordeu. Aí ela ficou olhando assim pra mim. Ela tinha meses, 10 meses, 11 meses. Aí ela ficou olhando assim pra mim. Eu falei: Pois é, mas Sim. não morder. Como Aí sempre. ela parou assim. E aí ela fazia com o dedinho, né? Não morder. Ela só fazia, não falava, né? E não morder. A gente ficava repetindo isso muitas vezes, mas sempre validando o que ela tinha passado, mostrando para ela de que eu entendo a sua dificuldade, mas não posso te dar o que você quer, mas não pode morder, mas não pode fazer tal coisa. E E a esse forma que eles se posicionamento dos comunicam, né? pais, esse posicionamento dos pais é certeiro. As birras vão diminuir? Não sei, mas talvez elas tenham uma amplitude menor. Sim. Porque se os pais lidam batendo, brigando, se descontrolando, fazendo birra, pronto. Aí a amplitude é bem maior mesmo. Nossa, é sensacional. Gente, se você conhece alguma mãe que está sofrendo com show de birras, essa live vai ficar salva. E você faz questão, por favor, de compartilhar com essas mamães para elas sentirem a importância, né, desse momento e a forma que eles têm para comunicar. Fernanda, eu separei 3 perguntinhas que foram feitas. Uma também foi como a mãe, né, como os pais podem lidar com a briga constante dos irmãos. É Essa é impressionante, é briga com brinquedo, é briga porque é meu e a mãe entra no meio, não sabe se separa, se deixam de castigo. É um momento realmente, parece que passa um furacão. Eu tenho duas e eu sei como é que é. E olha que a terror diferença e é de pânico. o que fazer nessa hora. Terror e pânico. Mas depende muito da idade e do conflito, do que está acontecendo, né? Mas de um modo geral é não tome partido. Não fale, ah, mas coitadinho, é seu irmãozinho. Ah, ele é pequenininho. Eu vi que foi você que começou. E aí briga com o mais velho. Então, assim, não tem certo e errado nessa situação. Ó, o pai e a mãe, eles precisam estar neutros. E aí, a partir daí, tentar conduzir. Mas aí vai depender da idade, do que está acontecendo, enfim. Mas, de um Uhum. modo geral, não tome partido. E se são crianças mais velhas, jogue a responsabilidade para eles. Como vocês vão resolver a situação? Eu estou aqui para ajudar, mas como que vocês vão resolver a situação? Com Legal. crianças pequenas, tipo as suas não tem como fazer isso de forma efetiva, né? Mas você já pode ir começando. Tá, as duas querem esse brinquedo. Como a gente pode resolver isso? E a gente trabalha resolução de conflito, resolução de problema e vai desenvolvendo isso com as crianças também. Olha, é uma responsabilidade enorme, assim. Eu digo porque teve uma vez que uma machucou a outra e aí ficou com raiva e queria pra cima e porque tem essa questão também do bater, né? Mesmo que aqui em casa a gente realmente eu não bato nas minhas filhas, eu acho que né, são experiências, né, que a gente sabe que às vezes pode deixar a criança mais revoltada, mais traumatizada, então eu entendo que não é a solução. Então, quando aconteceu isso e a outra veio chorando, assim, eu falei: olha, tá errado nessa situação, não pode bater. E tem que conscientizar na questão de pedir desculpa também.
esse do pedir desculpa, de saber falar também, exige muito da gente, como pai, como mãe, de você ensinar os seus filhos a serem simpáticos, a serem pessoas educadas, pessoas responsáveis, né? Porque começa dentro de casa aquela questão de não jogar lixo na rua, de tratar o outro com respeito. Não, desde que nasce praticamente, né? A gente vai ensinando essas coisas. São os valores da família, né? E eu digo até para que os pais pensem mesmo, acaba sendo chocante isso. Mas se você quer um adulto responsável, né, que seu filho se torne um adulto responsável, proativo, é, empático, respeitoso, você não fica achando que ele vai fazer 18 anos e pronto, se fez essa pessoa. Você tem que ajudar ele a construir isso durante a vida inteira. Então, tem muitas crianças que não ajudam nada em casa, que os pais não deixam, que as crianças derrubam, que as crianças não sabem. Aí, quando tem 15 anos, você já tinha que arrumar seu quarto. Você não sabe arrumar sua cama? Você tem que arrumar sua cama. Mas olha que injusto. Nunca teve que fazer agora, porque o pai acha que ele tem idade, aí ele tem que fazer, mas ele não aprendeu. Então, a gente precisa ensinar, né? E é desde cedo. A criança ela vai bater, ela vai morder, porque isso é instintivo também. É a forma como elas têm de comunicar. E como que a gente vai lidar com isso? É batendo nela? Não pode bater. Psst. A criança fica, "Ai, como assim? Por que você pode bater? Eu não posso. Eu posso também. Porque a criança ela não vê essa hierarquia desigual, né? Que os pais normalmente se colocam. Muito Ela vê, interessante. pai, se você pode, eu posso também. Mas mesmo que não exista o bater em casa e o morder em casa, as crianças vão fazer isso. É Porque faz instintivo, né? parte, é como elas sabem. É como elas sabem. É só ver a gente enquanto adulto. Você tá com muita raiva que o celular não tá funcionando. O que que você tem vontade de fazer com o celular? Jogar longe. Jogar longe. E tem adulto que joga. Mas aí eu vou cobrar de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, que não tem nem regulação emocional, que não tem nem o cérebro maduro ainda, que ela não quebre, que ela não jogue, que ela não bata, É. né? Não dá. Então, assim, desculpa, é tentar entender que tem coisas que vão acontecer. Os irmãos, eles vão acabar se batendo. Como que a gente vai resolver esse conflito? Como que a gente vai mostrar para eles que, ó, ok, mas aqui em casa a gente não bate? Eu estava ouvindo uma história também de uma mãe que estava falando de dois filhos. Eles têm diferença, acho que de 3 anos um do outro. E aí o menino mais velho, mais forte, sempre batia na irmã. E a mãe ia lá e falava: aqui em casa a gente não permite que se bata. Aqui em casa isso não cabe. E aí teve um dia que ele brigou com a irmã, ele entrou correndo pro quarto, se fechou no quarto, tava bufando, a mãe deu um tempo para ele e aí foi lá. E ele meteu a boca na irmã, falou, e a mãe ouvindo, e a mãe sem retrucar, e a mãe só respirando e acolhendo tudo aquilo que estava acontecendo. Aí, no final, ele falou assim para ela, depois que já tinha desabafado tudo, né? Você viu que eu não bati nela? Eu consegui. Então, assim, tem todo um processo para isso acontecer. Que E a mãe legal. falou: Eu vi. Nossa, eu tô muito feliz e tô vendo que você também tá feliz. Porque a criança, ela precisa aprender. Não é de hoje para amanhã que uma criança que bate vai deixar de bater. Mas os Sim. pais precisam estar aí persistindo e tentando levar esse barco aí difícil. É uma responsabilidade muito grande. Que responsabilidade, gente, que responsabilidade. Mas são os futuros, são as futuras pessoas que a gente quer para esse mundo, então a gente sabe É. que o melhor é educar com amor, com respeito, né? Porque tudo que acontece no mundo afora, às vezes, foi por conta a falta de um pai e de uma mãe presente, né? Que seja presença mesmo.
E a gente sabe que hoje em dia, né, diante dessa tecnologia do tempo rápido demais, das coisas sendo muito rápidas, o tempo está passando, né? E a gente está perdendo, às vezes, oportunidades importantes de estar educando, de estar mais próximo, né? Não, Teve. e tem muita demanda também, né? Muita correria, muita coisa para fazer, muito trabalho. Esses 2 últimos anos aí de home office com criança fora da escola e tal, tudo isso sobrecarregou todas as famílias. Mas lembrar disso que você falou, de que o tempo está passando, que as crianças estão aí, elas são o nosso futuro, e elas são, ou deveriam ser, o mais importante, né? Eu não vou saber de quem que é a frase, mas diz assim, mais ou menos assim, que a criança não é o que dá mais trabalho. Não, não é bem assim. Não é que ela prejudica o seu trabalho. Ela é o mais importante que o trabalho. É alguma coisa assim, nesse sentido. Que a criança ela vai atrapalhar, mas você tem que olhar para ela como a prioridade. Não total da sua vida, né? Você não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de ser você, não vai deixar de se cuidar, mas ela é a prioridade. É verdade. E por último, né, depois para eu passar para você falar mais do seu trabalho, dos seus e-books também, que ajudam muitas mães, muitas famílias. Uma das perguntas foi em relação às emoções com os filhos adolescentes. Né? As mães têm aquela preocupação de quando eles saem, e muitas mães ficam na dúvida: será que eu prendo demais? Será que eu solto demais? Aí quem já leu, quem já viu especialistas falando, fala que não pode prender muito, senão a criança revolta. Então é basicamente da fase da adolescência, né? A gente tem essas emoções de quando a criança nasce, a emoção da educação do filho que está se formando, e aí chega a adolescência, a rebeldia, a preocupação da mãe. O que fazer? O que fazer? Se o vínculo não foi bem construído durante a infância, é resgatar isso de alguma forma. E vínculo é fundamental, né? É essa relação que os pais têm com os filhos, que os filhos têm com os pais, e que a gente começa a construir desde a barriga, desde o nascimento. Mas vamos imaginar que é uma família que não cuidou disso, que não cuidou desse vínculo, que foi uma família autoritária, foi uma família negligente, enfim. E agora que a criança virou um adolescente, o adolescente quer ir para a rua. E os pais querem vir para cá. E é a mesma coisa que eu falei agora há pouco da cama. É injusto. Você afastou o adolescente a vida inteira e agora você quer aproximar ele. Então é de fato construir esse vínculo, é tentar resgatar, é tentar construir uma ponte entre o pai, a mãe e o adolescente, é ouvir muito mais do que falar, é tentar entrar no mundo desse adolescente para tentar entender o que está acontecendo, sem crítica, sem julgamento, sem, mas na minha época, mas você está com a vida mansa, mas que a sua avó fazia isso comigo. Tudo isso vai minando ainda mais o relacionamento. Assim, daria para fazer uns 50 lives sobre esse assunto, porque ele é bem forte. Tem muitos pais que têm medo da adolescência. O É, que que vai acontecer, de como os filhos vão se comportar, de como eles vão se comportar. E aí vem assuntos que os pais não estão preparados para falar. Sexo, drogas, namoros, enfim, tudo que a gente sabe que é tabu em muitas casas. E isso vai afastando ainda mais. Enfim, para mim, se eu fosse falar uma coisa construa vínculo. Não construiu na infância, mas construa agora. E o vínculo vem do respeito, do acolhimento, da validação de emoções e sentimentos e do diálogo. É ponte, não barreira. E muitos pais constroem barreira com os adolescentes.
Fantástico. E é aquilo que a gente falou, né? Cada fase tem um novo vilão. Então é a gente conhecer mais sobre esses vilões que a gente vai encarar daqui para frente, já ir se preparando. E isso que você falou é muito importante mesmo, né? Esse vínculo, você conhecer. Inclusive, eu tenho tentado conhecer mais também sobre a questão dos temperamentos, né? Porque diz que influencia muito até na maneira como você vai tratar os seus filhos, né? Nessa questão do respeito, como é que aquela pessoa, como é que eu vou lidar mais, né? Se ele é mais sentimental, se ele é mais intelectual, isso tudo também influencia, né? Então é o que você já tinha colocado, essa questão do conhecimento. Então eu queria que você falasse do seu trabalho, das pessoas que, né, que estiverem precisando dessa ajuda também, como elas podem estar entrando em contato com você, inclusive falar dos seus e-books, né? Que eu acompanho o seu trabalho, admiro muito e sei de muitos Obrigada. aí que estão ajudando bastante pessoas. Olha, eu tô com um no forno que, se tudo der certo, eu lanço agora em junho. Estou Legal. finalizando ele, ele vai para diagramação. Vai ser um e-book que vai falar sobre desenvolvimento infantil e brincadeiras de conexão. Esse é o título, né? Desenvolvimento infantil e brincadeiras de conexão. Porque ele fala muito sobre desenvolvimento infantil, sobre todas as fases até os 12 anos, sobre habilidades de vida que a gente quer que as crianças desenvolvam e como que, através da brincadeira, a gente pode ajudar. Então, vamos imaginar o controle inibitório, que é o terror de muitas mães no começo da vida da criança, que a criança não tem controle inibitório, ela é só instinto, só impulso, e ela faz e faz mesmo. Uma habilidade que só começa a desenvolver ali 3 para 4 anos, que é daquela, já viram, né? Que ela bota o marshmallow aqui na frente da criança, o docinho, e a mãe fala, ah, não pode comer até eu voltar. Tipo, uma criança da idade da Duda, jamais ela vai conseguir controlar, porque ela não tem o controle inibitório, ela tem vontade, ela vai e faz. A sua mais velha já provavelmente já esperaria, porque ela já tem controle inibitório. Mas enfim, aí lá eu vou colocar algumas brincadeiras que vão ajudar os pais a trazerem esse conceito para a criança. Em que sentido? De vamos desenvolver essa habilidade, vamos trabalhar isso de forma lúdica para te ajudar no seu desenvolvimento. Então, esse está no forno, é a segunda edição, está muito melhor que a primeira, está muito legal. Tem um link lá no meu perfil que tem um formulário. E lá tem todo o meu trabalho tem lá. E aí tem como se cadastrar para entrar na lista de espera, né? Para ser avisado quando for lançar. Principalmente o e-book. A gente finalizou, hoje é sexta, né? A gente finalizou na quarta, eu e minhas parceiras, um áudio curso de educação positiva na prática. Foram 30 ferramentas em 30 dias em áudio para, de fato, explicar sobre a educação positiva e como colocar em prática. Ainda tá, a segunda turma está no forninho também. Que mais? E tem meus atendimentos de psicoterapia, de orientação de pais. Tudo isso que a gente conversou aqui de forma bem ampla, numa orientação de pais, a gente senta com cada família, e entende o contexto, entende a dificuldade, entende um pouco da personalidade de cada um, dos valores da Você família. atende o casal como um todo. Normalmente, sim. Muitas vezes vem só a mãe, É, confesso. Mas eu celebro muito quando vem o casal, né? E mesmo quando não são um casal mesmo, que vem o pai e a mãe, ou os pais, ou as mães. Para a gente trabalhar exatamente isso. E aí a gente conversa sobre o desenvolvimento, sobre a fase que a criança está, o adolescente, o que os pais podem fazer, o que pode melhorar, enfim, todas essas estratégias a gente vai trabalhando nas sessões de orientação de pais também. No link da minha bio também tem o formulário para atendimento. Eu tenho um mini curso de inteligência emocional para pais também. olha, que fantástico. Assim, são 50 minutos, são 3 aulas de 50 minutos. É bem mini curso mesmo, é só para trazer um pouco de informação e um pouco de prática
né, de como que os pais podem colocar na prática a questão da inteligência emocional, que Sim. vai impactar na educação das crianças também. E é algo Acho que que é agora é isso, importante até para o mercado de trabalho, né? Inteligência emocional para a vida, na verdade. para a vida. Fernanda, eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas teve uma pergunta que me veio agora e que é das conversas de Falar. mãe, é das conversas de mães que a gente sabe que é uma, como é que eu posso dizer? Não chega a ser uma crítica, mas é um problema muito recorrente, né? Depois que a gente vira mãe, que é a questão do casamento, né? Que a gente, além de estar lidando às vezes com o filho, a gente também às vezes tem que lidar depois com a questão do marido. Muitas mulheres, né, perdem a libido, muitas mulheres passam dificuldades no matrimônio e isso realmente afeta muito, né, na educação da criança, porque se a mãe também não está bem emocionalmente com o seu esposo, ela começa a afetar, né, até a relação com A seus filhos. família toda entrou agora. Ah, que legal. Então, eu queria que você falasse rapidinho também dessa importância, né, da questão do casamento também, da mulher como esposa e mãe. Casamento precisa ser parceria, né? Precisa ser equipe. Então, eu já vi relatos de maridos que não querem cumprir o resguardo de um pós-parto para ter relação sexual. Isso não é parceria. Isso não é entender o que a mulher está passando. Então, eu sempre falo do respeito, do diálogo, de relações mais leves, mas as relações precisam ser todas as relações. Então, um casal que não está conseguindo conversar, dialogar, que está sempre em conflito, precisa entender como se comunicar e como construir também essa ponte entre eles. Porque a partir daí, a, a educação das crianças vai, que já é difícil, né? Vai se tornar um pouco mais tranquila, porque se um fala A, o outro fala B, e aí depois brigam, e aí não estão se falando direito, e aí como é que vão combinar, como que vão agir em determinada situação? Vai Afeta virando muito. uma bola de neve, vai afetar com certeza, e aí a criança percebe que a criança tem anteninha aí, você acha que não, mas ela tá de olho. Sim. E aí é cuidar mesmo disso, de trabalhar o casal. Vamos para uma terapia de casal? Então vamos para uma terapia de casal. E vamos fazer. Tem curso de comunicação não violenta, tem curso de casais, enfim. E aí é olhar para o casal mesmo, para que, principalmente, a mulher normalmente estuda muito, né? E o homem nem tanto. Então é trazer pro homem as experiências, as informações. Eu li tal coisa. Olha esse post. Veja o que eu estava vendo. Dá uma olhada nisso. E aprender também a olhar quem é o seu companheiro. Sim. Quem é seu marido? Qual é o jeito dele? Ele E falar, gosta de ler essas coisas? Ele gosta de ouvir? Como comunicar com ele? e falar de educação de filhos, o casal tem que estar em comunhão. Porque não adianta nada, igual você falou, né? A mãe tá querendo uma educação mais positiva e o pai vem com aquela grosseria. Né? Então, é realmente, ó, eu quis entrar um pouco nesse assunto porque eu vejo que também isso afeta muito, né? A emoção da mãe, né? Isso afeta muito, às vezes, até a forma dela lidar, né, com tantas situações, às vezes, né, dentro do matrimônio. E a autoestima dela também, né? Porque Exatamente. ela vai ser uma mulher diferente do que ela foi. Às vezes ela está insegura com o corpo, com como que ela ficou, a barriga, deu estria, não deu, voltou o Exato. peso, não voltou. Então, assim, ter um marido que não está entendendo também que isso acontece, que não está entendendo que essas oscilações hormonais vão acontecer, isso já na gestação, né? Já Sim, começa na gestação. O corpo muda, os hormônios mudam, a cabeça muda, as prioridades da mulher normalmente mudam. Então, é o marido também entender que ele pode chegar para a mulher e falar: então,
agora eu tô precisando de um tempo nosso. Vamos tentar encontrar um horário pra gente ver um filme, pra gente conversar. Tô com saudade de ir naquele restaurante, vamos ver se a gente consegue, mas precisa trabalhar na parceria, né? Precisa trabalhar no, ó, eu quero me abrir com você, eu quero ser honesto e eu quero ser honesta com você. Isso é difícil para tantos casais, É, mas e aí eu vou fazer até um propaganda da minha amiga, da minha parceira, que fala sobre comunicação não violenta. Ela vai ter um curso de comunicação não violenta para casais, presencial em BH e online. Eu não sei as datas, mas é agora em junho. E, gente, vale muito a pena, porque é aprender a comunicar, é aprender a expressar, falar sobre as suas necessidades, sobre o seu ponto de vista, sobre o que você precisa. E isso vai mudar o relacionamento de muita gente. Vale a pena. O nome do perfil dela é Viver com Afeto. Só daí vocês já tiram maravilhoso. que vale a pena, porque. E ela estava comigo no áudio curso de Educação Positiva na Prática. Então, Excelente. confio muito no trabalho Compartilha, dela. que eu vou compartilhar aqui no meu também, divulgar para as pessoas que eu conheço. Perfeito. Faz diferença. Obrigada. Ai, é um assunto realmente dava para a gente falar de cada etapa, de cada momento, né? Admiração muito grande mesmo pelo seu trabalho. Obrigada. Então, quem quiser, né, saber mais sobre cada etapa, cada fase, siga mesmo a Fernanda Pouzinho. Ela dá muitas dicas bacanas para as mamães. Adoro acompanhar os seus stories também. Então, fica aí o convite para vocês seguirem e acompanharem. Essa foi mais uma das lives no mês das mães, porque eu achei muito importante trazer um pouco desse assunto. Aqui a gente já falou sobre maternidade e fé, sobre maternidade e educação, e o próximo eu vou falar sobre maternidade e trabalho, porque a gente sabe que essa relação mãe e trabalho, mães que deixam de trabalhar, né, para viver por conta dos seus filhos, ainda é uma realidade bem presente, né, muito forte no nosso. Uhum. Então é um assunto também que eu vou trazer na próxima Muito semana. importante. Legal. Eu agradeço demais o seu convite. Foi muito gostoso estar aqui com você hoje. E, enfim, eu gosto muito de falar sobre maternidade, sobre as emoções, sobre psicologia, orientação de pais. Eu falaria aqui por horas e horas. Eu até te falei, eu acho que uma hora a gente não vai dar conta. Mas é ótimo. Obrigadão mesmo. Fica o convite, então, para as próximas lives. Com Ah, eu certeza, volto. chegando no mês das Eu volto. crianças, Só me no mês chamar que eu das volto. crianças, eu quero muito conversar com você de novo sobre essas fases, né, importantes da infância. A gente percebe hoje em dia que as mães estão delegando muito para as babás, para a internet, né? Então é um assunto também que eu quero muito falar, porque a gente sabe que isso vai impactar nas futuras gerações, né? Vai mesmo, demais. E ó, tem pano pra manga. Pode me convidar para vários assuntos que eu topo. Então vamos fazer a nossa foto aqui para a capa da live. Um momentinho. Atenção. 3, 2, 1. Aê! Valeu, Maravilha. Fernanda. Aí eu vou colocar você como colaboradora também para estar no seu perfil, então, a live. Tá? Combinado, combinado. Obrigadão, Obrigada. gente. Até uma próxima. Beijinho. Tchau, tchau. Até.